Nós estamos tratando de séries de potências. Qual foi o nosso percurso? Falamos de sequências. Sequências nós falamos em séries numéricas. E as séries numéricas nos levaram a considerar séries de potências. E são as séries de potências que vão ser o nosso objeto central. Séries de potências, elas além de serem uma série, elas têm uma variável, isso que é importante observar. Observe que tem uma variável x. O x0 é uma coisa fixa, o cn são os coeficientes, e tem uma variável x, e a pergunta que está subjacente à ideia de se analisar uma série de potências, a pergunta inicial é: para que valores de x que essa série converge? Então, para alguns valores de x a série vai ser convergente, para outros não. Por que essa pergunta é relevante? Porque a pergunta que virá depois vai ser: bom, no conjunto dos valores de x em que a série converge, isso vai definir uma função da variável x. Porque para cada valor de x a série vai convergir, a somatória vai gerar um número e eu vou ter uma função que vai associar a cada x o valor da série correspondente. E daí nós vamos analisar esta função. Esse que é o grande tema que nós estamos estudando. Dada uma função, obter a série que a representa. Dada uma série, entender qual é a função que está representada. Saber se você pode integrar termo a termo, derivar termo a termo a função dada por essa série. Então, o grande objetivo é estudar as funções que serão geradas por séries de potências. E depois nós vamos estudar as funções que são geradas por outros tipos de séries, as trigonométricas. As séries de potências, elas têm um teorema básico sobre este conjunto para o qual, esse conjunto de valores de x para o qual a série converge. Não é qualquer tipo de conjunto. É um conjunto que eu posso resumir dizendo que é um intervalo simétrico em torno do x0. Na verdade, são uma entre três possibilidades. Ou só converge no ponto x0, é um caso que se reduz a um caso trivial, para o x igual a x0 isso é zero, e fora desse valor diverge sempre. Ou converge para todo valor de x, ou seja, o conjunto dos pontos, dos valores de x para os quais a série é convergente é toda a reta real. Na linguagem que eu acabei de falar, de que eu estou interessado na função que vai ser gerada, é como dizer que o domínio da função que vai ser gerada aqui é toda a reta. Para todo x eu obtenho uma série convergente. E a terceira situação é a que existe um intervalo mesmo, para o qual ela converge. Existe um R positivo, tal que ela converge se o módulo de x menos x0 é menor que R, ou seja, numa vizinhança de x0, de centro no x0 e raio R, ela é convergente nesta vizinhança, e divergente fora dessa vizinhança. Observe que nessa terceira possibilidade, eu não falei nada sobre o que ocorre nas extremidades. E, de fato, nas extremidades pode acontecer qualquer coisa. A série pode ser convergente, pode ser divergente, e aí a gente vai ter que analisar caso a caso. É possível representar esses três casos geometricamente, ajuda a entender o que cada um deles está dizendo. No primeiro caso, nós estamos dizendo que a série só converge no ponto x0 e ela diverge em todos os outros. No segundo caso, nós estamos dizendo que a série converge sempre. O conjunto dos pontos, dos valores de x para os quais a série converge é toda reta. E no terceiro caso, nós estamos dizendo que existe um número R, de modo que a série converge no intervalo módulo de x menos x0 menor que R, na vizinhança de centro x0 e raio R. Nesse primeiro caso, diverge em todos os outros pontos. Nesse segundo caso, não há pontos de divergência. Nesse terceiro caso, com certeza diverge para módulo de x maior, módulo de x menos x0 maior do que R, ou seja, com certeza diverge na região que
eu estou reforçando na cor branca. E, no terceiro caso, nada foi afirmado sobre as duas extremidades, onde pode acontecer tanto convergência quanto divergência. Pode acontecer convergência nas duas, convergência numa e não na outra, ou divergência em ambas. Esse resultado é fundamental para entender o comportamento das séries de potências. Para deixá-lo mais forte, eu vou fazer alguns exemplos iniciais de séries que não são de potências e mostrar como que esse teorema não funciona se a série não é de potência. A gente pode ter exemplos de séries que não sejam de potências e para os quais essa simetria do intervalo de convergência não ocorre. Vou fazer alguns exemplos para vocês verem. Observe essa série. E a primeira coisa que eu destaco é que ela não é série de potências. Ela não é uma série de potências. É importante identificar o que é e o que não é uma série de potências. Na série de potências, o x aparece ou diretamente elevado a n, ou x menos x0 elevado a n. O n da série, o n que é o natural indexador da série, aparece como potência da variável x. Observe que nesse caso o x aparece como um ln, Lx não está elevado a nada, ele aparece dentro do expoente. Então isso não satisfaz a definição de série de potências. E nós vamos observar que o conjunto dos valores de x para os quais a série converge não satisfaz também aquele teorema, que é coerente. Se não é uma série de potências, não tem porque o teorema ser verdadeiro. Observa só, quando que esta série converge? A gente já tem a resposta para isso, porque isso é do tipo 1 sobre n elevado ao logaritmo de x. É uma série harmônica generalizada, em que o expoente é o logaritmo de x. Comentário entre parênteses. Eu insisto nesse ponto. O x ele joga como variável e como constante. Ele tem uma dupla natureza. O x é uma variável no sentido que ele pode ter qualquer valor. Mas, para cada valor de x é um fixo. E eu faço a somatória em n. Quem está indo para infinito nesta somatória é o n, não é o x. O x eu coloco um valor genérico e fixo. Certo? Então, é uma série harmônica generalizada cujo expoente é o logaritmo de x. O fato dela ser alternada não vai mudar nada, porque nós já sabemos que a série harmônica ela vai ser convergente quando aquele expoente... Bom, desculpe, eu falei uma frase confusa aqui. Deixa eu voltar para trás. Vamos analisar isso aqui. É uma série harmônica generalizada, mas é alternada. Eu estava construindo uma frase na direção contrária. Ela é alternada. Então, quando é que uma série alternada é convergente? Se ela for decrescente, tender para zero. Então, o que eu preciso para que esta série seja convergente? Basta eu ter a certeza que a parte que não tem a alternância de sinal seja decrescente e convirja a zero. Para que isso seja decrescente e convirja a zero, basta que esse expoente seja positivo. Mesmo que ele seja menor do que 1. Se ele for positivo, isso já faz com que o n elevado a ele seja crescente, o 1 sobre n elevado a ele vai ser decrescente e vai tender a zero. Então, 1 sobre n elevado ao logaritmo de x tende a zero e é decrescente, se o logaritmo de x for positivo. Pois eu tenha dito maior do que 1 há um minuto atrás. Basta ele ser positivo. Mesmo que ele seja meio, n elevado a meio, quando n vai para infinito, isso vai para infinito de forma crescente e isso vai para zero de forma decrescente. Então basta que o logaritmo seja positivo. E isso ocorre se o x for maior do que 1.
Observe que para x igual a 1, o logaritmo é 0. A gente vai ter potências, o n elevado a 0, que dá 1, e a série deixa de ser convergente porque o termo geral não vai a 0. E se o x for maior que 0 e menor do que 1, o logaritmo é negativo. Aí esse n elevado a esse negativo se comporta como se eu tivesse um n elevado a um positivo no numerador e aí não vai para 0 também, vai para infinito. E aí a série é divergente. Então isso ocorre, e aí a série converge se o x for maior do que 1. Então, o intervalo de convergência, o conjunto dos valores de x para os quais ela converge, é o conjunto dos x pertencentes a R, tal que x é maior do que 1. Observe como não é um conjunto do tipo que está nesse teorema. Então, se a série não é de potências, ela pode ter um intervalo de convergência que é assimétrico. Nesse caso, é uma semirreta. Esse resultado só vale para séries de potências. Um outro exemplo. Interessante esse exemplo. De novo, não é uma série de potências. Eu coloquei o x não elevado a um expoentes, mas o x aparece como argumento de uma função trigonométrica, o seno. Então, também não é uma série de potências. E quando é que essa série converge? Eu tenho e elevado a menos n. Isso é bom, é uma potência, é uma série geométrica, que vai ser convergente, porque é uma série geométrica de razão 1 sobre e elevado a n. 1 sobre e elevado a n é a mesma coisa que e elevado a menos n. Agora, vai aparecer um seno aqui. Então, tudo se passa como se eu imaginasse esse seno antes de eu elevar o n. Então, para que seja convergente, o meu seno não deve estragar o fato de que essa base aqui seja menor do que 1, para ser uma série geométrica de razão menor do que 1. Na verdade, a razão dessa série geométrica é 1 sobre e elevado a seno. Se o seno for positivo, a razão é 1 sobre e elevado a um positivo, que é menor do que 1. Se o seno for 0, 1 sobre e elevado a 0, a razão é 1. E se o seno for negativo, eu inverto. E a razão deixa de ser menor do que 1. Então, esta série será convergente se o meu seno contribuir para manter a razão menor do que 1. Então, está claro para vocês que eu posso escrever, tirando a parte não alternada, eu posso escrever a série assim, 1 sobre e elevado a seno elevado a n. E isso vai ser convergente. O seno de x for positivo. E seno positivo ocorre no primeiro e no segundo quadrante, entre arcos do tipo 2kπ, 2k mais 1π, seno positivo ocorre nesses arcos,
Então a série converge então a série converge em pequenos intervalos entre um número par de πs e um número ímpar de π seguinte. Ela converge de 0 a π, intervalo aberto. Ela converge de 2π a 3π, intervalo aberto. Ela converge de menos 2π a menos π, intervalo aberto. Então é um outro exemplo que não satisfaz aquelas condições com as quais eu comecei a explicação, e a razão pela qual não satisfaz é porque não é uma série de potências. Vamos ver exemplos de séries de potência, como que se comportam. Séries de potências se comportam do jeito que tem aquele teorema. Então vamos ver alguns exemplos como que elas vão agir. Por exemplo, x elevado a n, n ao cubo mais 1. Essa série faz sentido quer seja com n igual a 0 ou 1. N igual a 0, o denominador não se anula, faz sentido, a partir do n igual a 1. Então, isto é uma série de potências. O x0 é 0, e do jeito que eu escrevi com a parte coeficiente Cn, o Cn desse exemplo é 1 sobre n3 mais 1. Então isso é um exemplo de série de potências, está naquela forma. Cn é o inverso do n ao cubo mais 1, e o x menos x0 é x elevado a n, quer dizer que o x0 é 0. Então, a hora que eu analisar a convergência dessa série, o conjunto dos pontos onde ela converge, vai ter que ser um intervalo simétrico de centro no zero. Como que eu analiso a convergência dessa série? Agora eu vou juntar todos os nossos conhecimentos anteriores. Nós temos os critérios da razão, da raiz, sabemos que se uma série converge em módulo, ela converge sem módulo. Eu quero analisar a convergência desta série. Não é necessariamente uma série de termos positivos. Vai depender do x. Isso depende do x. Se o x for positivo, positivo elevado a n é positivo. Mas se o x for negativo, negativo elevado a n não é necessariamente positivo. Então essa não é uma série de termos positivos. Eu vou analisá-la em módulo. Então eu vou usar um dos nossos resultados anteriores. Se eu sei que uma série converge em módulo, eu sei que ela converge também sem o módulo. É um dos resultados importantes das séries que não são de termos positivos. Então vamos analisar a convergência em módulo. Em módulo, eu posso pegar a série módulo de x elevado a n sobre n ao cubo mais 1. O único lugar que muda alguma coisa quando eu coloco o módulo é no x. E para esta série, eu posso usar o critério da razão, critério da raiz, critério da integral, qualquer critério para a série de termos positivos. Eu vou usar o critério da razão. Vou calcular o limite para n tendendo a infinito, do a índice n mais 1, no caso estou pegando em módulo, sobre o a índice n. Só uma questão de notação para não confundir. Quem que eu estou chamando de AN é o termo completo da série, com o x. E na série de potências eu chamei o coeficiente que aparece na frente do x de Cn. Por isso que eu escrevi que o Cn é 1 sobre n ao cubo mais 1, 1 sobre n ao cubo mais 1. E aqui agora eu vou fazer o limite do AN mais 1 sobre o AN, que é o termo completo da série. O AN mais 1 em módulo é isso, dividido pelo AN é multiplicado pelo inverso. Cancelamentos.
módulo de x elevado a n mais 1 com módulo de x elevado a n, sobra só módulo de x. E a parte com n é n ao cubo mais 1 sobre n mais 1 ao cubo mais 1, quando n tende a infinito. Essa parte que tem n ao cubo mais 1 sobre n mais 1 ao cubo mais 1, tem limite para n tendendo a infinito igual a 1. É uma função racional em n, prevalecem os termos dominantes, n ao cubo e n ao cubo. Então esse limite é igual a módulo de x. Lembra, o x está fixo. É um limite em n que eu estou calculando. Então esse limite deu módulo de x. Ok? Se módulo de x é menor do que 1, então a série módulo de x elevado a n, n ao cubo mais 1, com n de 0 a infinito, converge. Porque eu usei o critério da razão para uma série de termos positivos. Se o limite do an mais 1 sobre o an na série de termos positivos, e a minha série de termos positivos é o módulo da série anterior, é a série em módulo, se esse limite é menor do que 1, a série converge. Mas se a série converge em módulo, o que acontece quando eu tiro o módulo da série? Converge também. Então eu já sei que essa série converge no intervalo de centro no 0 e raio 1. E fora desse intervalo? Fora desse intervalo, nas extremidades eu não sei, porque o critério da razão não diz nada quando o limite é 1. Então quando esse módulo de x for 1, o critério da razão não diz nada, e quando esse módulo de x for maior do que 1, eu sei que ela diverge. A série de termos positivos diverge. Tá, ok? Vamos olhar o que ocorre quando x é 1. Para x igual a 1, o que ocorre com a nossa série? O que nós podemos dizer sobre a série 1 sobre n ao cubo mais 1? Converge ou diverge? Por que converge? Ela é muito próxima da harmônica generalizada de expoente 3. Ela tem um mais 1 aqui. Mas isso não vai afetar muito. Na verdade, como n ao cubo mais 1 é maior que n ao cubo, isso é menor do que a harmônica generalizada com expoente 3. Isso converge. Harmônica generalizada com P igual a 3 que converge. Se o x é igual a menos 1, a nossa série fica menos 1 elevado a n, n ao cubo mais 1. Converge ou diverge? Converge. Tem mais de uma maneira de concluir. Quer ver uma maneira de concluir? Pelo critério de Leibniz. Porque ela é uma série alternada e o 1 sobre n3 mais 1 tende a 0 de forma decrescente. Então eu posso concluir que ela converge por Leibniz. Mas também tem outra maneira de concluir. O módulo dela. O módulo dela é exatamente a que está em cima. Se a que está em cima converge, que é com módulo, a que está embaixo, que é sem módulo, também converge. Então existem várias maneiras de concluir que ela converge. Pergunta. Professor, como é que eu garanto que o intervalo de x encontrado quando tem módulo é o mesmo que o intervalo sem módulo? Isso. Exatamente esse que é o aprendizado que esse exercício está nos dando. Eu ainda não concluí, falta um pedaço da minha conclusão. Mas parte
importante da resposta para essa sua pergunta é que esse teorema garante que é um intervalo simétrico. Então, quando eu tirar o módulo, eu sei que tem que ser um intervalo simétrico. Tá certo? Observa em que situação nós estamos nesse momento. Então, essa daqui converge. Por exemplo, Leibniz, ou porque o módulo converge. Olha como a gente está chegando perto da resposta. Eu sei que ela converge no intervalo simétrico em torno do zero de raio 1, porque ela converge em módulo nesse intervalo. Como ela converge em módulo, converge sem o módulo. Podia ser maior. De fato, nós acabamos de perceber que na extremidade 1 converge. Então, na extremidade 1 também converge. E porque como converge na extremidade 1 e na extremidade 1 é o módulo, converge também na extremidade menos 1. Ainda não, eu poderia imaginar que seria convergente na reta toda, ou no intervalo maior. Mas agora falta o último pedacinho. O que acontece se x é maior do que 1? Se x é maior do que 1, a minha série em módulo e sem módulo converge. Desculpe, são coincidentes. Se x é maior do que 1, a minha série é uma série de termos positivos, porque o x aqui é maior do que 1. Então, esta discussão que foi feita pelo critério da razão se aplica para x maior do que 1. Então, para x maior do que 1, é uma série de termos positivos e diverge pelo critério da razão. Vê se isso é claro. Para x maior do que 1 é uma série de termos positivos e diverge pelo critério da razão. Então eu tenho certeza que converge aqui. E eu acabei de concluir que diverge aqui. Certo? Agora olha de novo para aquele primeiro resultado que fala que a série de potências é convergente no intervalo simétrico. Falta analisar esse pedaço. Até agora eu não tenho nenhum argumento para dizer o que acontece nesse pedaço. O fato de que eu já analisei que em módulo ela diverge se o x é menor do que 1, do que menos 1, aqui é menos 1. O fato de que para x menor do que menos 1 diverge em módulo poderia não ser relevante. Mas eu sei que a série de potências converge no intervalo simétrico. Ela poderia ser convergente à esquerda do menos 1? Se ela fosse convergente à esquerda do menos 1, eu continuaria tendo um intervalo simétrico em torno do zero? Agora que eu sei que ela diverge para x maior do que 1, qual é o maior intervalo simétrico em torno do zero que é possível para ela ser convergente? Menos 1 fechado, que eu já sei que ela é. E ela é divergente depois do mais 1. Então agora, não pelo critério da razão, agora por causa do resultado inicial de série de potências, eu sei que ela diverge do lado esquerdo do menos 1. Em torno do x0. O simétrico, a simetria é em torno do x0. Como é uma série de potências, e o resumo para essa série é: converge absolutamente em módulo de x menor ou igual que 1 e diverge para módulo de x maior do que 1. Observe que tem detalhes ao longo dessa análise, usando diferentes argumentos.